Que bom que você chegou até a segunda aula. Hoje é a aula de número 2. Que bom que você está progredindo. Vamos lá? O tema da aula de hoje é os benefícios de pensar. Lembrando que você está no módulo 1, que é o Mastermind, e aí você está tratando a sua mentalidade. E hoje você vai aprender sobre os benefícios de pensar, tá legal? Então, nessa aula de número 2, eu quero te lembrar também do exercício. Não esquece, porque na próxima aula, na aula de número 3, eu vou tratar sobre este exercício aí do filme Doutor Estranho, que foi sugerido para que os alunos pudessem assistir. E aí você dá uma olhada no filme, vê o que você identifica ali e coloca aí na folha que você recebeu no grupo do Telegram, no grupo do WhatsApp, e também estará disponível na plataforma da Hotmart para quem vai assistir pela plataforma, tá bom? Os benefícios de pensar, você vai começar a entender o que Napoleão Hill, que foi o grande precursor dessa filosofia, tá legal? Não é religião, é uma filosofia de pensamento e de vida. Atitudes, hábitos, aí entram várias ferramentas que eu vou te ensinar através deste curso, que é o Mastermind, o primeiro módulo dos 8 cursos do Movimento Transformação Total, que é o que você está participando. Vamos lá então, acompanhe comigo sempre na tela da transformação. Eu faço questão de deixar aqui todo o meu conteúdo para que você possa ter tempo, enquanto eu vou falando, explanando, você vai anotando no seu caderno da transformação. Eu sempre aconselho aos alunos do Professor Ney que tenham ali o seu caderno. Vamos lá então, Napoleão Hill dedicou no início de 1900 ali. Nós temos essa visão, toda essa visão já é desde 1930, 1800, né, quando Andrew começou a trajetória dele, e depois isso foi se estendendo. Mas durante 20 anos ele estudou e entrevistou mais de 500 pessoas bem-sucedidas na sua época. Então, como eu falei na primeira aula, por isso que é importante que você depois veja a primeira aula, caso você está direto na segunda aula, vai lá na primeira, para que você possa ver como tudo começou. Eu fiz ali um resumo, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, dentre os entrevistados estavam, como eu falei na aula de número 1, o Henry Ford, o Theodore Roosevelt, que foi um dos presidentes, Thomas Edison e Andrew Carnegie. Ou seja, esses grandes homens que foram milionários, Napoleão Hill teve a oportunidade e o privilégio de entrevistá-los e descobrir como é que eles chegaram naquele nível, né, de pensamento, de entendimento, principalmente também de prosperidade. Ou seja, pessoas que entraram para a história da humanidade como grandes inovadores e empreendedores. O resultado desses anos de pesquisas foi a publicação do fantástico livro que eu te recomendo, Quem Pensa Enriquece. Ou eles foram mudando ao longo dos anos, óbvio, tem muito tempo, eles foram mudando as capas, como também o tema, né? Pense e enriqueça. Foi uma tradução livre que fizeram, mas no original americano, né? Quem pensa enriquece. Mas a ordem dos fatores não altera o produto. É o livro de Napoleão Hill, esse é um best-seller e eu aconselho que você possa adquirir em breve, tá legal? Tem também a versão Pense em Riqueza para mulheres. Eu não tive a oportunidade ainda de ler, tá? Adquiri, mas ainda não li, mas é um livro que, se for semelhante a esse aqui, com certeza vai te ajudar muito. Eu quero, para você entender como é que você começa a pensar diferente, e esse livro vai te ajudar a ter um pensamento muito diferente do que a maioria tem, que é o pensamento coletivo, eu vou fazer algumas citações desse livro aqui, para que você possa já saber o potencial que você precisa ter na mente, para que a sua mente comece a expandir com o conhecimento novo que você está adquirindo nesse curso. Vamos lá então. A primeira citação está na página 40, que diz assim, ó: todos os que acumulam ou que acumularam grandes fortunas tiveram, primeiro, sonhos, esperança, vontade, desejos e planos. Quem disse isso foi Napoleão Hill. Então tá aqui na primeira frase, se você quiser tirar um print, eu vou chegar para cá, né? Você tira um print aí da tela, tá bom? Eu vou ver se a gente coloca lá no grupo depois, para que você também tenha aí essa imagem. E a segunda citação é:
Thomas Edison sonhou com uma lâmpada que fosse operada eletricamente, pois seu sonho em ação, apesar de mais de 10.000 fracassos, porque ele errou mais de 10.000 vezes, tá? Ali na 10.000 tentativas para chegar até o resultado final, manteve esse sonho até fazer dele uma realidade. Sonhadores, atuantes, não desistem. Então, essa frase aí, nessa sentença aqui de Napoleão Hill, é baseado no que ele viu e teve a oportunidade de ter contato com Thomas Edison, e ele conseguiu aí entender o porquê. Inclusive, dizem, não sei se isso é confirmado, se houve realmente esse diálogo, em que alguém falou para Thomas Edison, por que você errou tanto para fazer 10.000 vezes para tentar, 10.000 tentativas para fazer a lâmpada, e você não desanimou, você não desistiu? E segundo dizem, a resposta dele foi: não, essas 10.000 vezes que eu tentei e não consegui, eu entendo e considero que foram 10 formas de como não fazer. E eu fui até encontrar a forma exata de fazer. Então a gente vê que são pessoas que têm uma mentalidade diferente. Qualquer outra pessoa comum que pensa normalmente, na média, na primeira, segunda, terceira, quarta, 10ª tentativa, talvez teria desistido. Quantas coisas na sua vida você, de repente, começa aqui um movimento, vai durar um ano. Talvez nas primeiras dificuldades de tempo, ou você perde a sequência, ou você perde ali algumas aulas, você já desiste. Então, alguém que tem um mastermind não pode desistir daquilo que está no seu coração até que consiga. Isso é um princípio, persistência, perseverança. É um princípio tão forte que até na Bíblia, que é o livro mais famoso, mais conhecido, mais vendido da Terra, esse livro te ensina a perseverar do início ao fim. Livros de autoajuda, livros devocionais, todos eles falam de perseverança. Então, quem tem em mente mestre, mastermind, não desiste nunca, desde que tenha convicção de que aquilo que está no coração é real, aquilo que você está pensando. Imagino eu, Thomas Edison, olhando ali para os candeeiros, para o tipo de iluminação da época, né, com querosene ou com óleo, como era o tempo bíblico, né, bem atrás era feito, era o óleo, o azeite era um elemento que fazia para iluminar, e aí você olhar para aquilo e você pensar, eu vou conseguir fazer algo que seja diferente disso, mas que vai iluminar. Imagine alguém pensando, inovando num pensamento. Então você precisa ter, quem é mastermind precisa ter esse entendimento. Vamos para a terceira frase desse livro de um dos mentores, né, que a gente está aprendendo, que é Napoleão Hill, que diz assim, está na página 42, a segunda frase, a primeira está na página 40, a segunda está na página 42 e também na página 42 diz assim, um desejo ardente de ser e de fazer deve ser o ponto de onde partem os sonhadores. O sonho não nasce da indiferença, da preguiça, nem da falta de ambição. Então, essa frase, se você anotar e depois você parar e analisar, ela é muito verdadeira e muito motivadora. Por quê? Porque um desejo ardente de ter, de fazer, de realizar, de ser, quando você quer, você deseja algo, nunca isso vai partir de uma preguiça, nem da falta de ambição, nem da indiferença. Então, quem é mastermind nunca fica no ostracismo, não aceita ficar na procrastinação. Quem tem uma mente mestre não aceita a procrastinação, não aceita a preguiça. A procrastinação, a preguiça, a indiferença para a situação. Você está ganhando um salário X, aí você fala, não vou nem mexer nisso, já tá bom, já consegui, já conquistei. A indiferença com o que está acontecendo, isso, se você continuar com esse pensamento, não vai surgir nada novo. Mas se você tem o que eu chamo, guarde essa palavra, ambição positiva. O que é uma ambição positiva que você precisa ter? Ambição
positiva é você desejar algo para a sua vida, não é você desejar algo de alguém. A ambição errada é você ambicionar algo que é de alguém, você querer para você aquilo que é de outra pessoa. Mas ambição positiva é você desejar alcançar, é desejar trazer para a tua vida, conquistar e realizar coisas diferentes, tá bom? Isso é um pensamento mastermind. A ambição, o desejo de mais, o desejo de crescer de maneira ponderada, como você vai aprender ao longo das aulas, vai te levar a um nível maior. A quarta frase, que está na página 56, né, do livro Pense e Enriqueça, é: milhões de indivíduos criaram a própria infelicidade porque tem uma crença negativa que é captada pelo subconsciente. Ele também trabalha muito essa ideia de que se a pessoa tem crenças negativas, de que nada vai dar certo, de que o governo isso, e sempre pensa negativo, é óbvio, é automático, e qualquer pessoa que não tenha nem curso de psicologia sabe que se você pensa coisas negativas, você vai atrair coisas negativas, o teu inconsciente, subconsciente vai captar aquilo, vai acreditar naquilo e logo de você não terá nada além de negatividade para tudo. Então, como você vai desejar mais ou receber mais se você não acredita, se você não trabalha o pensamento positivo, o desejo de melhorar, o desejo de crescer, o desejo de avançar, o desejo de conquistar. O Mastermind, ele sempre tem esse pensamento ou esses pensamentos ativados, mesmo diante de algo negativo. O negativo, você não consegue impedir que chegue até você. Como diz aquela frase, né? Você não consegue impedir que um passarinho venha e pouse na sua cabeça, mas você pode impedir de que ele faça um ninho. Ou seja, o pensamento ele pode até vir, o pensamento negativo, o pensamento de que você não vai conseguir, o pensamento de que nesse novo ano as coisas não vão mudar. Você pode ter o pensamento, mas quem é Mastermind sai desse posicionamento, vai pensar de que eu vou conseguir. Mas não é só uma frase de efeito. A gente vai aprender aqui nesse curso aos caminhos que você tem que percorrer para de fato você conseguir, você continuar, perseverar até você receber o que você deseja, tá bom? E o último pensamento aqui desse bloco, né, desse slide é: em algum lugar dentro de você repousa adormecida a semente da realização. É uma frase de uma única, aqui ó, é um único parágrafo, né? Se você olhar aqui é um único parágrafo, deixa eu chegar para cá. Um único parágrafo, sendo que eu acho ela muito poderosa e forte. Por quê? E você também vai concordar assim que você entender. Em algum lugar dentro de você repousa, tá parado aí, uma semente de realização. Por quê? Todo ser humano tem o poder de realização. As crianças realizam proezas, todo mundo, quando aprende algo, a criança, ela aprende algo novo, ela vai realizar aquilo que ela aprendeu. Aprender a nadar, aprender a andar, aprender a falar, aprender a escrever, aprender a ler, e depois ela vai crescendo, aprendendo artes marciais, qualquer coisa que você apresenta no ser humano, diante do ser humano. Se ele se empenhar, ele consegue fazer. Por quê? Porque dentro, aí aqui tem uma chave poderosa. Dentro de todo ser humano tem várias sementes de realização. Então esse curso Mastermind, esse primeiro módulo, ele vai te ensinar a pegar essas sementes e jogar no universo, porque elas estão repousadas aí, ó, como diz a frase aqui, né? Adormecida. Então a gente vai, ó, startar essas sementes e você vai jogar no universo com pensamentos, ações, palavras e atitudes. Vamos então a essa frase aqui de William James, que diz assim: a maior descoberta da minha vida é que o ser humano pode alterar a sua vida mudando sua atitude mental. Por isso que o tema de hoje é sobre o pensamento, é você pensar de maneira certa, é você entender que tudo começa no pensamento, na mentalidade. Então o Mastermind vai devagarzinho, ao longo de cada aula, trabalhar isso.
Estou te dando frases, você pode ter muito mais aí adquirindo esse livro. Eu vou ver com a equipe de repente estar disponibilizando aí, não para comercialização, nós não estamos te vendendo, e também pedimos que você não repasse, mas para que você possa de repente acompanhar e ler aí. Aqueles que puderem, você pode adquirir o livro, que é a melhor forma, mas se de repente você não pode, a gente vê aí um resumo ou alguma coisa para te enviar, para que você tenha acesso ao livro, para você começar a aprender mais, tá bom? E dessa forma, a sua mente começa a ficar diferente da mente das outras pessoas. Haverá um brilho, haverá um clareamento, haverá uma iluminação na sua mente, o que tornará a sua mente uma mente master, uma mastermind. E também tem um outro autor, que tem até um livro dele ali, eu esqueci de colocar aqui na mesa, é o Joseph Murphy, que eu falei na primeira aula, eu citei alguns nomes, logo depois abaixo, né, Bebendo da Fonte de Napoleão, tem Joseph Murphy, que também foi um homem brilhante, que estudou o cérebro humano, a mente humana, a ciência de pensar, e ele trabalhou muito a ideia do subconsciente. Então, Joseph Murphy, ele mostra como entrar em integração com as forças que governam o seu destino. Porque você tem que entender que tem forças no universo, forças espirituais, sobrenaturais, metafísicas, forças quânticas, tudo isso que ajuda você, o universo, você não está aqui solto no universo sem saber para onde vai. Você tem coisas que te direcionam, tanto é que aí você sente, eu vou por aqui, e aí eu vou fazer isso aqui. Ou você deixa de fazer e acontece alguma coisa. São forças que estão direcionando vocês. Às vezes um pneu furado está impedindo de que você tenha um problema maior lá na frente. O universo, ele não está solto. Ele tem o seu modus operandi. Então, quando você entende isso, você começa a ter uma mentalidade mais acima e enxergar coisas diferentes. Tudo que eu estou falando aqui, talvez ainda nessa segunda aula apenas, parece um pouco alto ou talvez abstrato, mas ao longo do curso, não desista, persevere, fique até o final de todo o processo do Mastermind, até o último curso também, para que você aprenda a pensar diferente, tá legal? As forças que decidem se você vai viver uma vida obscura ou, ao contrário, uma vida gloriosa, plena de sucesso e de realizações. Então existem forças, segundo Joseph Murphy, e isso é uma verdade, que se você entender o jogo, a vida é um jogo. Essa frase parece um pouco dura, mas é uma realidade. Você entendendo como se joga. Por que é um jogo? Porque para você colher, você tem que plantar. Entendeu? A lei do retorno, a lei da semeadura. Então tudo tem uma regra, tudo tem um princípio. Não é solto, eu quero isso, isso vai vir até mim. Não, existe uma forma. Se você quer algo do universo, você tem que dar algo para o universo. Se eu quero um filho ou uma filha, eu tenho que plantar na minha esposa a semente, que é o sêmen. Por quê? É um jogo, você precisa jogar a carta certa, vamos dizer assim, a peça certa. Isso é mastermind, porque tem gente que quer melhorar de vida, tem gente que quer crescer, tem gente que quer conquistar, tem gente que quer realizar, tem gente que quer mudar de vida, mas não faz nada em troca. Lá na frente, um pouco mais adiante, eu vou falar para vocês sobre Bruce Lee, e ele fala isso de maneira muito assertiva na época dele, que em troca do sucesso que ele queria fazer, ele daria ao universo o melhor ator, o melhor lutador que o mundo já conheceu. E de fato, ele era dedicado, ele era esforçado e de fato ele fez isso e ele conseguiu. Ele falou que queria 10 milhões de dólares na conta dele até um determinado período. Mas em troca, aqui está a chave de um mastermind, de uma pessoa que tem uma mente acima. Ele daria, em troca, ele daria o melhor dele. E quem aí é da época, né, de 1970, 80, da década de 70 e 80, lembra o quanto ele foi um lutador diferenciado. E com isso ele conseguiu os 10 milhões e muito mais na conta dele. Por quê? Porque quem é mastermind, e para você entender que o Bruce Lee, além de um ser humano, além de um lutador, ele era um mastermind, que se você botar no YouTube, você encontra ele falando sobre a água. Pesquise no YouTube, ele falando Bruce Lee, a arte da água, ou a filosofia da água, e você vai ver ele falando, você vai entender que a mentalidade dele era diferente. Mova-se e haja de acordo com as forças e tudo de bom naturalmente. Você não vai precisar se arrebentar mais não. Reverterá
para a sua vida. Você não vai precisar lutar com a força do próprio braço o tempo todo e se cansar, se sentir cansado e sobrecarregado. O que vai acontecer? As coisas naturalmente elas vão convergir para você. Ignore-as e você se verá condenado a uma vida de fracasso e frustrações. Isso aqui é o que muita gente vive, fracassos e frustrações. Mas você que está fazendo Mastermind vai mudar isso na sua vida, ou se você já é uma pessoa que conquista, você vai conquistar muito mais. Por quê? Quando você ignora o que eu acabei de falar para cima, daqui para cima, ó, quando você ignora, você infelizmente vai viver amargando fracassos. Por quê? Porque você está quebrando princípios, você não está respeitando as leis universais e com isso os resultados sempre serão muito pequenos. Com o Mastermind você vai começar a aprender a ter resultados maiores em várias áreas da sua vida. Para cada problema há uma resposta. Isso aqui, ó, essa primeira frase aqui adquira isso como princípio, que é um pensamento de um Mastermind. Anote isso. Para cada problema há uma resposta. Segundo Napoleão Hill, cada problema traz em si uma semente de uma nova oportunidade. E quando eu coloquei esse princípio na minha vida, eu nunca mais encarei um problema como algo que fosse me parar. Nunca mais eu encarei o problema como algo que fosse me prejudicar. Nunca mais eu encarei um problema como problema. Eu sempre criei minha própria frase que que eu não tenho um problema, eu tenho uma situação a ser resolvida. Então isso se torna uma filosofia de vida. Quando você entende que o problema não só traz uma semente para uma nova oportunidade, as derrotas trazem uma semente, os problemas também vêm com resposta. Tá legal? Acredite firmemente que você encontrará a sua resposta nesse grupo Mastermind de estudo, nessas aulas e nesse curso. Você quer viver uma vida gloriosa e eu afirmo para você que você pode viver essa vida gloriosa. Você conseguirá conquistar coisas que talvez você nunca conquistou. Você vai realizar coisas que você nunca realizou. Se você deseja, se dentro de você tem isso e você aplicar esses princípios que você vai aprender, tem muito mais aulas ainda pela frente. São quase 30 aulas só do Mastermind. São 2 meses de conhecimento. Então, nessa segunda aula, é só a papinha. Depois a gente vai aumentar, engrossar esse caldo para que você entenda e assuma esse princípio na sua vida, tá bom? A força mental universal é a maior força do mundo. Qualquer que seja o desejo, esta força pode realizá-lo para você. E esta força está em sua mente. Talvez você nunca parou para pensar que uma das maiores forças do universo está dentro de você. Se uma máquina, se um computador, um celular ou qualquer material, objeto feito por um ser humano é poderoso, uma impressora consegue imprimir literalmente o que você coloca no computador. Um computador consegue armazenar milhares de informações, criar, fazer qualquer coisa. Agora o ser humano está criando a inteligência artificial que consegue responder tudo que você imagina na face da Terra. Consegue fazer desenhos, consegue fazer tudo, imitar vozes. Se um ser humano, pensa comigo como um Mastermind, se um ser humano é capaz de criar coisas tão poderosas, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que o Criador do Universo criou um cérebro limitado, inferior a todas essas máquinas que eu te falei? Muito pelo contrário. Um Mastermind sabe muito bem que a força mental universal é a maior força do mundo e sempre será. Qualquer que seja o desejo, esta força, tá, vai realizar para você. E essa força é a sua mente. Quem também foi um grande Mastermind foi o Walt Disney. E ele tem uma frase que provavelmente eu vou trazer, inclusive eu vou falar um pouco do Walt Disney lá na frente, vou mostrar os projetos, como tudo começou. Ele tinha uma vida muito complicada, tem vários vídeos, vários filmes dele, né, que você pode ver. O Mickey antes, agora eu esqueci o tema aqui, mas depois a gente vai colocar lá no grupo para você. Vamos lá.
Era o Mickey antes da Disney, ou a Disney antes do Mickey, enfim. Mas são vários, né? Olha aqui que interessante. Ele dizia o seguinte, que tudo que você pode pensar, ou tudo que você pode sonhar, você pode realizar. Ele disse isso e ele é autoridade para dizer isso, porque o parque que hoje nós conhecemos como a Disney World, né, o mundo de diversão de Disney ali, que é o sobrenome dele, ele pensou, ele imaginou e ele realizou. Então ele deixou essa frase para que a gente pudesse entender. E isso é uma verdade que você precisa, a partir de agora, trazer para a sua vida. Vamos lá então? Esse grupo vai te ensinar, o Mastermind, como pensar, o que pensar e como orientar sua mente para que os milagres também ocorram na sua vida. Quando fala de milagre, as pessoas sempre pensam que milagre é só no âmbito religioso, de modo algum. Quando você tem uma ideia, é um milagre. Quando você tem um pensamento bom que te traz bons resultados, é um milagre. Como eu te provo isso? Quando você pensa em algo que é bom, esse pensamento pode mudar a sua vida, pode realizar um milagre. Então, as pessoas, elas se acostumam, principalmente os religiosos ou aquelas pessoas que se apoiam numa religião ou só acham que existe sabedoria na religião, elas pensam que milagre é só uma cura, que milagre é só quando alguém é curado. De modo algum. Isso limitaria muito Deus, isso limitaria muito o Criador. Na verdade, viver é um milagre. Estar respirando é um milagre. O que acontece dentro do nosso corpo todos os dias, e quem trabalha na área da saúde sabe, quem já estudou o corpo humano, o que acontece no nosso cérebro, as sinapses e todo o movimento do cérebro, a água, 70% de água, o cérebro tem 60% a 70% de água, tudo isso que acontece, o coração bombeando, os órgãos internos se comunicam entre eles, as células, ou seja, isso é um milagre. Mas esse milagre, esse movimento, quem é Mastermind sabe que não é só aqui dentro. Esse movimento também acontece aqui fora. E tudo que eu penso aqui, eu posso trazer à existência. Professor Ney, me prove esse pensamento que está muito alto para mim. É simples. Alguém idealizou, porque na minha época e na sua época, alguns, das décadas de 80, a televisão, para você mudar a televisão, e não tinha outra forma senão levantar e ir até um aparelho chamado UHF, e mudar o canal ali. Hoje, agora, alguém pensou, em um controle onde do sofá você pode mudar. Alguém idealizou, saiu da mente de alguém. Tudo que está aqui saiu da mente de alguém. Esse quadro saiu da mente de alguém. Esse controle saiu da mente de alguém. Esse livro saiu da mente de alguém. Esse livro é um best-seller. Pensou, mudou a vida do escritor, que foi o Napoleão. Ou seja, então, essa sentença é uma realidade para a sua vida. Aqui, você irá adquirir um precioso conhecimento que lhe tornará possível banir o medo e a preocupação, que sempre representam letais venenos para a mente. Então, o Mastermind, ele aprende a lidar com as preocupações, com o medo, com todo sentimento negativo. A fé e a sua mente. Vamos dividir isso agora aqui. Por quê? Se você é religioso, você vai usar a fé e vai usar a sua mente. Se você não é religioso, você também pode usar a sua fé ou você pode usar também a sua mente, porque a mente, ela vai expressar aquilo que você acredita, aquilo que você crê. Então, quando você consegue entender isso e fazer essa separação ou essa junção, quem tem as duas, faça a junção. Quem tem uma ou outra, também é real. Por que eu estou te dizendo isso? Isso pode chocar quem é religioso. Mas se a pessoa não tem fé, ela não vai realizar. Então, só os religiosos realizam? Não. A gente vê pessoas que não têm religião nenhuma realizando coisas
acreditando em coisas. Então, na verdade, a fé, ela não tem nada a ver com a religião. É a sua mente naquilo que você acredita, ou naquilo que você deseja, ou naquilo que você espera que vai acontecer. A fé não é um objeto religioso. A fé é uma força que o ser humano emite para o universo de algo que ela espera que vai acontecer. Tá legal? Vamos lá então. Sua fé, sua confiança, seus sonhos, suas aspirações, seus anseios são princípio vital. Você precisa ter isso sempre na sua mente, que são vital, ou seja, a sua vida depende disso. E isso tudo está dentro de você, isso reside dentro de você. Quando você se lembra disso, saberá que é invulnerável, eterno e imortal. Você tem um poder muito grande. Na verdade, ninguém morre. Ninguém morre. O corpo morre, mas a alma e o espírito permanecem. Independente de religião, ou melhor, todas as religiões chegaram a essa conclusão, tá legal? Ou seja, por que eu estou te falando isso? Não estou falando de religião, mas eu estou dizendo que você é tão poderoso que dentro de você tem o corpo, alma, espírito e mente. Mente, alma e espírito são eternos, são poderosos. Então, o que acontece? Quando você entende isso, você, enquanto está mente, alma e espírito dentro do seu corpo, você aprende a fazer bom uso dessas três ferramentas que são poderosas. O corpo é a casca que envolve, invólucro dessas três ferramentas poderosas: mente, alma e espírito. Quando você entende isso, você potencializa. Enquanto esses três estão dentro do teu corpo, você potencializa ao máximo. Daí nasce um mastermind, uma mastermind, tá bom? Por exemplo, se você exclamar: eu sou forte e poderoso, você se tornará poderoso, robusto. Você de fato vai ter essa energia. Sua fé é algo que a sua fé é algo em que você se transforma. Eu acredito que eu vou conseguir. Eu acredito que eu sou capaz. Eu sou isso. Eu sou isso. De forma positiva, a tua mente vai te dar força. É comum você estar fazendo um exercício, alguma coisa, e outra pessoa fala: vai, você consegue, e aquilo, quando você acredita ou você ouve, aquilo faz você, mais uma da série, mais uma da sequência, e você consegue fazer isso, é porque na verdade você achou, você já estava quase desistindo, mas quando alguém diz que você é capaz, que você consegue fazer mais um, você vai lá e faz mais um, porque o seu cérebro, a sua mente trabalha em prol daquilo. Então, o Mastermind, ele entende essa forma de se relacionar entre corpo, mente, alma e espírito. Quando você entende isso, você começa a potencializar. Você não fica baseado somente no seu corpo. Vamos adiante. Sua fé é algo em que você se transforma porque você manifesta e objetiva em seu mundo o que realmente acredita de si próprio. Então nós vamos trabalhar muito, tá? E eu já vou encerrar essa aula de hoje, a aula de número 2, para não ficar muito longa. Você vai ter aulas algumas serão um pouco mais longas, outras mais curtas, para que a gente consiga aqui, você não se disperse e consiga se concentrar. Então, ou seja, hoje você aprendeu sobre essa questão de você pensar, de uma maneira mais assertiva, evitar coisas negativas, pensar, saber do poder que você tem dentro de você de mudar. Ao ponto de que se alguém disser: você não presta, você não vale nada, você não vai conseguir, quem é Mastermind sabe que existe um poder literalmente dentro de você. Quando você entende isso, nada mais vai te parar, tá legal? E aí, a próxima aula, que será a aula de número 3, você vai aprender o poder da mente para realizações. Hoje você aprendeu um pouco ainda sobre como pensar de maneira assertiva do que está dentro de você. O pensamento não é lá fora é pensamento coletivo. As pessoas pensam que o governo vai acabar com o país, é um pensamento coletivo. Mas dentro de você
tem outros pensamentos e não tem nada a ver com pensamento negativo sobre o governo ou sobre quaisquer situações, mas sim um pensamento de que você é capaz, de que independente do sistema, você é capaz. Dentro de você tem um dínamos, uma força que gera resultados no externo, assim como Walt Disney, Napoleon Hill, Joseph Murphy, todos os grandes nomes que você vai conhecer ao longo desse curso. Então, na terceira aula, em breve vai subir aí o terceiro vídeo, terceira aula, aonde você vai aprender o poder da mente para realizar. Essa aula você não pode, não deve perder, porque você vai aprender a realizar coisas incríveis. Obrigado por ter chegado até aqui e a gente se encontra na próxima aula, no próximo vídeo. Um abraço.